Boa noite, nós somos o grupo 22. Eu sou o Bruno Medeiros, meu parceiro é o Leonardo Lago Moreno. Nossa aplicação consiste na adivinhação de palavras, onde o jogador vai tentar adivinhar uma palavra que nosso programa escolheu para tentar ser para tentar ser acertado. Então, por exemplo, aqui eu vou digitar alguma palavra, ele vai buscar. Depois que ele buscou, no nosso web scraping, ele vai ver a similaridade que nosso algoritmo retornou. Então, aqui no caso foi 4/10. Então, a gente tem a opção aqui de desistir também, a gente pode ver qual é a palavra. No caso, eu desisti, a palavra era homossexualismo. Então, eu poderia adivinhar outras palavras, mas se eu acertasse, né, digitasse exatamente igual, ele ia me retornar que eu acertei. E é isso, basicamente. Aqui eu posso ver outras palavras. E agora o Léo ele vai mostrar um pouco mais o que que aconteceu para a gente pegar essas palavras e por que às vezes também tem esse carregamento um pouquinho demorado. Quanto? Opa, boa noite. Então, vou mostrar aqui primeiramente o site de onde a gente tirou esses dados, que foi o Dicionário Criativo. Aqui nesse site, quando a gente procura alguma palavra, como por exemplo, pular, a gente consegue olhar aqui quais são as palavras relacionadas a pular. Aí, nesse site, a gente tentou ver se a gente conseguia achar qual que era a requisição que ele fazia para retornar essa lista. Só que aparentemente o site ele foi feito usando server-side rendering. Quer dizer que esse HTML já vem preenchido com essas palavras aqui. Então não foi tão fácil para a gente achar a requisição e utilizar ela para pegar esses dados. O que a gente teve que fazer foi um web scraping que acessa a página e seleciona cada um desses textos aqui. Um problema que a gente teve em relação a isso é que, além de listar as palavras relacionadas aqui, ele divide por categoria. Por exemplo, verbo, adjetivo, advérbio e substantivo. E cada um deles está na página. Como a gente queria comparar com o maior número de palavras possível para cada uma das palavras que a gente usa, a gente teve que fazer o web scraping que acessava cada uma dessas seções, tanto de substantivo, verbo, adjetivo e advérbio. Isso é uma das coisas que está sendo a maior overhead na nossa aplicação e faz com que o processo fique muito mais lento do que seria se a gente simplesmente tivesse usado dados mocados. Mas enfim, mostrando aqui como é que funciona. A gente, primeiramente, tem uma rota Word, que ela serve simplesmente para buscar qual vai ser a palavra aleatória que o usuário tem que adivinhar. Ele acessa essa página aqui do próprio dicionário criativo que já fornece para a gente uma palavra aleatória e simplesmente retorna ela. Beleza, uma vez que a palavra aleatória já foi escolhida, o usuário tem lá a interface, né, em que ele pode tentar adivinhar. No meu caso, ele quebrou aqui. E aqui ele tá chamando aquela rota de buscar. Chamou a rota de buscar, a palavra tá escondida aqui. A gente pode dar uma olhadinha bem aqui, que no caso é cretinice. Enfim, essa palavra, junto com o input que o usuário coloca aqui, é passado pela nossa rota chamada checkword, que vai pegar as duas palavras que foram pegas lá na interface e vai chamar a nossa função getRelatedWords. O que que essa função aqui faz? Ela vai fazer com que o Puppeteer acesse aquela página que eu mostrei das palavras relacionadas no dicionário criativo e pegue primeiramente a da página que ele já carregou. Depois disso, ele vai carregar aquelas outras guias adjacentes que eu mostrei que tinha, que é advérbio, adjetivo e advérbio. E é aí que demora um pouquinho o nosso código. Enfim, ele percorre essa página
e retorna pra gente a nossa variável related words. Ela foi preenchida usando set para garantir que a gente não ia ter duplicidade de valores, mas na hora que a gente retorna, a gente está convertendo. Cadê? Ahn, a gente converte para um array de volta. Aí, essas duas listas de palavras relacionadas, elas são passadas para a nossa função checkSimilarity. Essa nossa função, ela vai adicionar um índice para cada palavra relacionada à tentativa do usuário em relação à lista da palavra correta. Então, se na palavra correta estava na ordem, tipo batata, feijão, arroz, e no nosso tá arroz, feijão, batata, os índices vão ficar basicamente 2, 1, 0, porque está invertido, né? E é baseado nisso que a gente vai passar para nossa função getInversionCount. Que aí eu passo a palavra de volta para o Brunão, que vai explicar como é que ele funciona. Então, primeiro a gente tem aqui uma função chamada merge em count. No caso aqui a gente tem três lets. Esse primeiro aqui é onde inicia o lado esquerdo, aqui onde inicia o lado direito e aqui onde inicia o vetor completo. A gente tem o inv count aqui, começando de zero. E basicamente o que a gente começa fazendo aqui é vindo pelo lado esquerdo e fazendo as inversões no array por esse lado. Depois que acaba, a gente tem algumas opções aqui que pode acontecer, né? Que quando um lado acaba, a gente copia o que sobrou para continuar. Vindo aqui para o Count Inversions, aqui, como o próprio nome diz, né? A gente vai contar as inversões. Então, aqui no caso é do lado esquerdo, o lado direito, e aí a gente faz o merge dessas duas para pegar tudo aqui. Aí a gente tem a função para pegar pelo vetor original aqui, né? A gente faz uma cópia. E aí a gente tem a parte daqui da similaridade, que aparece lá no programa aqui, que o Léo vai mostrar mais. É, sim, esqueci de entrar em detalhe em relação a isso, né? Então, ali, quando a gente tem um palpite, a gente adicionou uma escala de 0 a 10, né? Para poder calcular essa escala, o que a gente usou foi exatamente a nossa contagem de inversão, mas não somente ela. Porque simplesmente contagem de inversão, caso a gente tivesse uma palavra que não tem muito a ver, tem tipo duas palavras relacionadas em comum com a palavra correta, e elas estivessem na ordem correta, não teria inversões. Então, a gente teria zero inversões, e isso poderia ser interpretado como se simplesmente tivesse uma boa similaridade, mas não é realidade, né? Então, por isso que a gente está, além de verificando as inversões, a gente também leva em consideração a quantidade de palavras que tem lá. Então, primeiramente, a gente calcula qual seria o máximo de inversões que poderia ter ocorrido ali para aquela quantidade de palavras. Depois a gente faz uma proporção em relação a isso e subtrai de um. Então, tipo, se a quantidade de inversão for muito alta e a inversão for baixa, vai dar para ter uma boa noção aí. Enfim, aqui a gente também leva em consideração a quantidade de palavras que combinaram em relação ao total de palavras lá. E esse valor vai dar numa escala de 0 a 1, e a gente simplesmente, quando taca pro front-end, converte na escala de 0 a 10. E é basicamente assim que funciona o nosso joguinho de adivinhar palavras.